surge ali um novo plano, um novo projeto, porque o homem estava mergulhado em seus pecados, em seus delitos, e Paulo, eu faço questão de citar esse versículo quando prego, porque ele é o nosso diagnóstico real. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por o homem entrou o pecado no mundo, mas por o homem entrou também a vida eterna. Deus se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo. Ele não nasce como o povo queria que ele nascesse. Ele nasce agora em uma nova roupagem. O Deus que surge em Mateus capítulo 3 a seguir não é o mesmo Deus que se manifestou no Êxodo, não é o mesmo Deus que manifestou no Monte Sinai. O Deus do Antigo Testamento, quando ele descia no Monte Sinai, a Bíblia faz questão de dizer que o céu ficava negro, nuvens, densas nuvens escuras cobriam o monte que era de aleluia, de pedras rochosas, começava a balançar para lá e balançar para cá. A Bíblia diz que daquele monte saía fumaça, das nuvens saía trovões e relâmpagos e barulho de trombeta. O povo ficava de longe assustado, dizendo: o que é isso? E Moisés gritava: é El Shaddai, é o Todo-Poderoso, está descendo sobre o monte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus se manifesta para conquistar o povo. Aleluia, como alguém que está querendo impressionar a amada, ou quer impressionar o noivo ou o amado. Então ele, para conquistar o povo no deserto, ele se manifesta de forma extraordinária. Porém, no Novo Testamento, os hebreus, os judeus tinham a promessa de um Messias poderoso em obras, glorioso, majestoso. Quando Jesus surge no cenário do povo judeu, surge totalmente ao contrário daquilo que eles esperavam. O que um judeu esperava era um Messias poderoso, era um Messias que ia entrar, aleluia, no território de Israel, no território de Jerusalém, montado em um cavalo branco, rodeado de um grande exército, aleluia, com espada na mão, expulsando a golpe de espada todo o Império Romano que os sufocava, que os oprimia. Eles estavam gemendo, chorando, debaixo daquele que era o maior poder, a maior potência do mundo antigo, Roma. Então eles estavam subordinados ao Império Romano. Então eles esperavam alguém que o viesse libertar. Quando Jesus aparece dizendo que ele era o Messias, causa uma confusão na mente deles, porque ele nasce em uma estrebaria para começar a história. Nasce uma genealogia de família pobre, nasce alguém, aleluia, de uma virgem e de um carpinteiro. Não nasceu no palácio, não era parente do rei Davi, simplesmente da sua genealogia bem distante, constava na sua genealogia que ele era rei, mas ele não tinha coroa, ele não tinha trono, ele não tinha palácio, ele não tinha roupas reais, não tinha nada que caracterizasse o Messias. Então entra em cena aquilo que nós acabamos de ler, que Deus ele confunde as coisas que não são, aleluia, para revelar a fraqueza das que são. Aprove a Deus constranger o plano, aprove a Deus constranger, mudar a história, porque Deus não trabalha na nossa lógica, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quando ele escreve aos romanos, aos irmãos de Corinto, ele começa a tratar sobre algo bem interessante, sobre a obra da manifestação da palavra da cruz. Entendamos o contexto histórico. A igreja de Corinto estava situada na cidade de Corinto, logicamente, subordinada novamente, como desde antigamente, ao Império Romano. Quem era membro da igreja de Corinto? 2 grupos. Quantos grupos? 2 grupos. Judeus e gregos. Grécia, berço da filosofia, da lógica, do raciocínio. Judeus experimentados, conhecedores de ressurreição de morto, cura de cego, experimentando a obra de salvação, uma religião totalmente diferente. Paulo escrevendo, ele faz questão de expor a respeito da obra da salvação,
no meio de uma igreja, no meio de uma sociedade, no meio de uma cidade, acostumada a grandes atrações esportivas, no meio de uma sociedade que, influenciada por Roma, em que tinha o Coliseu, grandes atrações, anfiteatros, no período da filosofia que estava tomando forma, no peso de Sócrates, Platão e outros filósofos que marcaram a história, que até hoje nós estudamos em escolas, em faculdades. Essa carta, quando chega à igreja, ela encontra aqui dois polos totalmente diferentes, grego e judeu. Quando Paulo começa a falar sobre a obra da salvação, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Loucura é algo que não é inteligível, que não é entendido raciocinamente ou com raciocínio lógico. É loucura, não tem base, não tem fundamento. Quando Paulo vai falar sobre salvação à igreja mista de gregos e judeus, ele encontra aqui uma grande barreira. Porque para os judeus eles não criam que Jesus de fato era o Salvador. Não criam que ele era o Messias. Não criam que ele era aquele que os profetas falaram antigamente. Do outro lado, os gregos formados, desenvolvendo as suas filosofias, não aceitavam a pregação. Imagine Sócrates, ou quem sabe um desses filósofos, pegando essa carta sobre a história do Salvador, que se declarou ser Salvador, mas que não conseguiu salvar-se a si mesmo, morreu em uma cruz. Como pregar sobre um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo e morreu pendurado num madeiro? Então os gregos, eles não aceitavam a pregação por causa disso. Paulo, melhora mais a tua dicção, melhora mais esse teu discurso, porque essa tua pregação não nos convence. Nós queremos respostas lógicas, nós queremos respostas com embasamento, nós queremos uma resposta clara sobre esse Salvador que tu prega, porque nós não aceitamos qualquer coisa, nós não escutamos qualquer coisa, nós vamos parar para te ouvir, Paulo, no momento em que tu tiver uma pregação lógica, no momento em que tu tiver algo que nos convença, uma oratória, uma retórica, tu vai ter que melhorar mais esses teus argumentos. E a única coisa que Paulo sabia responder, e está no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo se limitou a essa resposta. Vocês querem resposta lógica, porém eu tenho uma resposta melhor para vos dar. Jesus é a obra perfeita de salvação. Para vocês estão perecendo em filosofia, mas para todo aquele que crê, é poder de Deus, é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para vocês, mas para quem crê, é poder de Deus, é poder de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra da cruz é loucura para vocês gregos. A palavra da cruz é loucura para vocês judeus, mas para quem crê é o poder de Deus. Ninguém vai ser salvo porque domina alguma matéria. Ninguém é salvo porque pode ou não pode. Ninguém é salvo pela sua influência. Ninguém é salvo. O que é salvação? É proteger de dano. A palavra salvação quer dizer chamado de dentro para fora. Ninguém que é salvo na pessoa de Cristo vai querer saber a respeito de como conquistar a salvação. Por meio de métodos humanos ninguém é salvo. Entenda isso. A palavra de Deus diz que pela graça é que nós somos salvos. Pela graça é que nós somos salvos. Pela graça é que nós somos salvos. Pela graça. Pela pregação deste evangelho. Pela pregação desta palavra que eu lhes prego nesta noite. Aleluia. Não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma lavagem cerebral que invadiu, aleluia, a mídia nos meados de 1999 a 2000. Não é lavagem cerebral. Alguém só consegue ser melhor do que é quando encontra Jesus como seu Salvador. Alguém só se torna alguma coisa depois que encontra Jesus como
filosofia, nem sociologia, nem qualquer outra teologia irá transformar o estado pecador que o homem está, condenado ao inferno, condenado à morte, se não for a pregação do Evangelho que é Cristo Jesus o Senhor.